Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula, nesta feita, a aula de número 3, né? E estamos estudando sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós tivemos aí a aula 1, que inclusive foi dividida, né? Aula 1, parte 1, e aula 1, aula 2, né? Aula 2, parte 1, aula 2, parte 2, porque em razão de alguns problemas técnicos. E hoje nós iremos para a aula 3, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, tendo em vista que o Evangelho segundo escreveu Mateus, aqui no nosso material, é o que ocupa o maior espaço de páginas, né? Temos quase a metade da apostila é só com Mateus, né? Nós fizemos uma conta aí e deu quase a metade. E nesse aspecto, nós dividimos o conteúdo de Mateus em duas aulas. Então foi a aula 2 e hoje a aula 3, tá? É exatamente Mateus. Na aula 4 estaremos estudando sobre Marcos e possivelmente será Marcos e Lucas, mas veremos, tá? Veremos. Então, aqui nós já iremos dar início, né, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vimos aqui, temos aqui no nosso slide, nós temos aqui no nosso slide falando um pouco sobre Mateus, a simbologia que Mateus apresenta Cristo, né, ao povo judeu é na tipologia de rei. Então ele apresenta Jesus como sendo o rei, né, e fazendo analogia para a tipologia dos animais, das figuras, o rei é representado pelo leão. Então nesse aspecto nós temos aí Jesus como sendo a representação do leão, tá certo? Então vemos aí no slide Mateus apresentando Jesus como sendo o rei dos judeus ou como sendo o leão. E aí vem a genealogia real, né? O filho de Davi e filho de Abraão, ele estendendo Jesus até Davi e Abraão. Também vem o rei recém-nascido e rei dos judeus. Nós percebemos aí a linguagem que Mateus apresenta para o povo, né? Ele apresenta nessa linguagem e tendo vivenciado ali em Jerusalém, né, como menciona ali, Jerusalém é apresentada como a cidade do grande rei, né? Quem é o grande rei lá de Jerusalém? Davi. O grande rei lá na cidade de Jerusalém era Davi. E na pessoa de Cristo, ele também foi apresentado por Mateus em Jerusalém como sendo o grande rei. Então mostra ali a equidade de Davi no reinado, aquele reino eterno que nós até mencionamos na aula passada, tipificando, concretizando, sendo realizada na pessoa de Jesus. Então Jesus, de fato, ele pode ser, sim, considerado como o rei dos judeus, pela sua linhagem de Davi. Davi era o rei, o grande rei dos judeus, o rei a qual Deus falou que seria eterno. Não na pessoa de Davi, mas a sua descendência. E a descendência do rei, o grande rei Davi, chegou, se estendeu e alcançou a pessoa de Cristo. Então Jesus, na linhagem direta, vinda de Davi, ele é considerado o rei dos judeus e o rei da humanidade, tá? Então, nesse aspecto, Jesus, ele é legalmente considerado o rei dos judeus. Aí, inclusive lá em Jerusalém, né? O rei morreu em Jerusalém e onde governará. Ele também é conhecido como rei humilde, entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, né? Isso demonstra a sua humildade.
a sua simplicidade, ele não tinha riquezas terrenas para entrar montado numa mula, como foi o caso, como é o caso dos reis. É uma mula grande, que ela é bonita, robusta, ou um cavalo real. Então, esses dois aí são os animais que se usam para os reis, na sua grandiosidade, no seu império, no seu ápice. Mas Cristo, pela sua humildade e simplicidade, ele optou por entrar sobre um jumentinho. Também ele é o rei regendo e julgando as nações. Mateus apresenta ele nesse sentido. Mateus também apresenta dizendo que com a sua própria boca, como dizes, né, a Pilatos. E Mateus apresenta nesse aspecto Jesus respondendo para Pilatos. Pilatos disse: então tu é rei agora? Aí Jesus disse: tu dizes. Ele próprio declarou, indagou e ratificou o que Pilatos estava falando. Pilatos fez uma pergunta: tu é rei agora? Que era para ver se ele confessava. E se ele confessasse, humanamente falando, ele estaria cometendo crime. Por que estaria cometendo crime? Porque já existia um rei humano, já existia o rei. E se existia o rei, não poderia instituir outro rei enquanto o anterior estivesse vivo. Isso era crime passivo de morte. E foi o que aconteceu com o filho de Davi, né? Absalão, se eu não me engano, e instituiu rei, estando seu pai ainda vivo. Então isso era um crime antigo, ó. Época de Davi já, né? Antigo, passivo de morte. A pena era o quê? Morte. Essa era a sentença. E se Jesus declara ali diante de Pilatos que ele realmente era rei, Pilatos estava perguntando a Jesus no sentido humano. Pilatos não estava falando na linguagem espiritual, ele falava assim: tu é rei agora? Porque Jesus disse: o meu reino não é este. Aí Pilatos disse: tu é rei agora? Né? Tipo assim, entendendo que era terreno. E Jesus não quis esticar, não quis se alongar, para daqui que explicasse a ele que o reino dele não era terreno, era espiritual. E aí ia se estender. E outra, ele poderia convencer facilmente a Pilatos. E se ele convencesse facilmente a Pilatos, Pilatos iria lhe aplicar sobre ele o que nós temos no Código Penal, no artigo 107, Código Penal, que é a anistia. A anistia, ela é um gesto ou um ato de perdão. Um perdão aonde zera o seu crime ou a sua culpa. É retirado. Então, quando é aplicado a anistia sobre a pessoa, ela perde a punibilidade. Ela não pode mais ser punida por aquilo. Ela foi perdoada. E Jesus facilmente ele convenceria Pilatos de que ele era rei, mas um rei eterno, um rei espiritual. Só que se ele fizesse isso, Pilatos iria perdoá-lo, iria retirar daquela condução de morte, indo para a cruz. Pilatos iria livrá-lo, e livrando, o plano de Deus seria frustrado, porque o Salvador da humanidade não seria morto. E ele não sendo morto, nós iríamos entrar na condenação. Nós estaríamos eternamente condenados, julgados, sentenciados à morte. E precisava que um morresse para que todos fôssemos salvos. Então, naquele instante, Jesus, com muita sabedoria, ele apenas disse assim: ó, tu dizes. E encerra ali, acabou-se. Porque o plano de Deus precisava ser realizado. Entendeu? E aí, Mateus apresenta dessa forma, né? Muito lindo isso aí. Ele é o rei regendo e julgando as nações, que ele falou, né, tal, de Pilatos. É o rei sofredor e reconhecido pelos soldados. Por que ele foi reconhecido pelos soldados?
Claro que ali, naquele momento que os soldados reconhecem ele como rei, foi no sentido de zombaria, né? Venhamos e convenhamos, foi no sentido de zombaria. Ele estava, na verdade, zombando de Jesus. E aí, quando zombaram dele, fizeram a coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça dele. E aquela coroa de espinhos, ela estava nada mais, nada menos que cumprindo as palavras que falavam a seu respeito. E ali, o sangue dele estava derramando, estava jorrando, furaram. Eram espinhos grandes e furavam, cravaram. E aquela coroa, ela simbolizava a sua majestade. Ainda que por zombaria, mas sem saber, eles estavam reconhecendo a majestade de Cristo, né? Aí colocaram nele uma roupa, como sendo roupa real, e depois lançaram sorte sobre ela, né? Colocaram também, zombando, e depois lançaram sorte. E esse lançar sorte também foi para cumprir as Escrituras. E disseram que da sua roupa iriam lançar sorte. Então tudo foi até mesmo, é por isso que eu volta e meia eu digo, né? Deus está no controle de tudo. É de tudo mesmo, é incrível. De tudo. Até daquilo que a gente tem por coisa errada. Deus está no controle. Porque zombaram dele. Zombaram, humilharam. E tudo isso estava escrito. Os soldados sabiam? Não. Sem querer, eles estavam cumprindo as Escrituras. Cumprindo as Escrituras. Fazer naturalmente. Deixa fazer, porque Deus está no controle. E aí eles fizeram isso de Jesus, e Jesus ele foi glorificado como o rei de forma pejorativa humano, mas como o eterno rei de forma gloriosa celestial. Aí vai dizer ali que é o rei sofredor, né? Ao colocar este é Jesus, o rei dos judeus. E a placa que foi colocada, Pilatos mandou botar a placa lá acima da cabeça dele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E os fariseus foram questionar, dizendo assim, não coloque rei dos judeus, mas que ele disse que é rei dos judeus. Porque Pilatos era uma autoridade. Então ele, como autoridade, o que ele dissesse, valia. Tinha valor. Não era? Se ele era autoridade, o que ele falasse tinha valor. E ele estava declarando Jesus, o rei dos judeus. Uma declaração pública e por uma autoridade, ou seja, está valendo. Aí vieram insultar Pilatos para que ele alterasse. E ele colocasse a seguinte frase: ele disse que é rei dos judeus. E não que ele é rei dos judeus. Uma coisa é alguém dizer, eu sou rei dos judeus. Outra coisa é uma autoridade terrena, política, declarar. Outra pessoa declarar dele, dizer, ele é o rei dos judeus. Tem força, tem peso, tem validade. Então, Pilatos disse assim, o que eu fiz, fiz. Ou seja, o que ele está dizendo? O que eu fiz, está feito. Não mexo. Fica lá. E ficou. E ficou declarado, para todo mundo ver, este é o rei dos judeus. Aí o que aconteceu? Quando Jesus dá o último suspiro, às 3 horas da tarde aproximadamente, o soldado que estava ao pé da cruz, que foi lá e furou ele com a lança, né? Furou do lado dele, e saiu água com sangue. Quando saiu ali água com sangue, ele olha para cima, o que ele diz? Ele declara, verdadeiramente, este era o rei dos judeus. Exatamente a escrita que Pilatos mandou colocar na placa, né? Ou seja, declarou, ratificou, e ali ficou estabelecido. Uma autoridade política declara, um soldado que é oficial do governo ratifica, e o povo fica sabendo. Ele realmente era o rei dos judeus, né? Aí fecha, né? Pode passar. Aí vamos entrar aqui para o Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Mateus. A gente fala assim, eu já falei isso aí várias vezes, né? A gente diz Evangelho de Mateus, mas a gente sabe, né? É de Mateus?
Não, né? Jesus. Então, é Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Não é de Mateus, que o Evangelho de Mateus existe? Existe, só que é sinótico, né? Sinótico não, é apócrifo. É apócrifo, tá? É um pseudo. Não foi válido, ou validado, ou tido como sendo inspirado por Deus. Foi feito pelos homens, de homens para homens. Nada de inspiração divina, né? Apenas para trazer uma narrativa, só para isso. Não foi aprovado para entrar no cânon sagrado. E aí vem Evangelho segundo escreveu Mateus. Até botei aqui Evangelho segundo Mateus. Segundo Mateus não é que tem o primeiro Mateus e o segundo Mateus não, tá? É segundo, aí eu só não botei aqui por conta do espaço. Segundo escreveu, fica presumido aqui, tá? Dá para entender, né? Assim? Glória a Deus. Então vamos lá, Mateus, né? Vamos começar aqui. Mateus lá. Aquela parte nós já vimos, foi aula passada? Nascimento, a data, o destinatário, a data. Então pode passar. O tema, qual o tema que ele diz? O tema que Mateus, na verdade Mateus ele não botou esse tema, mas a narrativa do texto, você percebe isso. A narrativa no todo, você percebe que ele está enaltecendo, está colocando Jesus como sendo rei. Sempre enaltecendo. E aí ele coloca Jesus como sendo rei, Messias e a sua manifestação ao mundo, né? Ele coloca Jesus como rei, como o Messias e a manifestação dele por todo o mundo. Aí a forma literária, o livro é descrito como uma biografia teológica. Por quê que é descrito dessa maneira? Por conta da narrativa que ele traz a respeito de Cristo. Ele traz desde o anúncio. É como se estivesse falando da biografia de Cristo. Desde o anúncio. O anúncio, o nascimento, o seu período até os 12 e o seu ministério. Então, assim, é a biografia dele, né? A gente olha assim, é a biografia completa. E aí, a sua motivação teológica não exclui a confiabilidade histórica. A historiografia antiga valorizava sempre a exatidão e também a ideologia, mesmo não insistindo na segmentação deles, como fazem os historiadores modernos. Ele está dizendo que a historiosidade dele, ou a narrativa dele, não segue os critérios dos modernos. Ela é da antiguidade mesmo, segue o padrão antigo. Isso mostra a validade, né? Agora dá para abrir aqui, né? Já foram para ali? Isso mostra a validade e a essência do livro, da literatura. Pode passar. A autoria ali, né? A autoria. A autoria, não resta dúvida, né? Foi Mateus que escreveu. Existe alguns críticos, como sempre, tem. Aí vem a resposta. O Evangelho de Mateus, na opinião de muitos, é anônimo. A igreja primitiva, porém, atribui de forma unânime esse Evangelho a Mateus. Então a gente fica com quem? Com a igreja primitiva. Tá? É unânime, forma unânime. Todos eles apontam para Mateus. Então, se todos eles apontam para Mateus, encerra aqui. Né? Nosso respaldo é quem? A igreja primitiva. Né? Igreja primitiva. A igreja primitiva considera, quem somos nós para dizer não? Né? Alguém se atreve? Eu considero que seja porque, primeiro, eles são mais velhos do que eu, né? Eles são da época. Então, quem é da época, disse que é. Se ele é da época e disse que acabou-se. Não tem o que questionar. Só que muitos, mas são muitos mesmo, dizem que é anônimo. Não, é anônimo. Até porque... deixa eu só raciocinar aqui um pouquinho com os irmãos. Por que eles dizem que é anônimo? Porque falam que Mateus não foi um discípulo que Jesus chamou? Né? Então, se foi Jesus que chamou, como que ele vai narrar o anúncio e nascimento de Jesus? Se ele conheceu Jesus já adulto.
E aí, ficou pulga atrás da orelha, não? Né? A pessoa fica, é mesmo, né? É mesmo. Só que, se os outros que estiveram com ele disseram que ele foi quem escreveu, entendeu? Então, por que eu vou questionar se quem esteve com ele, andando com ele, os apóstolos, que ele fez parte do quadro apostólico, né? Ele era um dos 12. Mateus, ele foi um dos 12. Então, junto a ele, tinha mais 11. E desses 11, um morreu. Ficaram 10. Ele mais 9. Aliás, são 12, 11, né? Ele mais 10, exato. Ele mais 10. E os 10 atribui para ele. Então, né? Aí a gente acredita assim. A história, por exemplo, eu gosto muito do Wycliffe, né? Eu sempre trago aqui para os irmãos verem, mas tem a história dos hebreus também, como eu já falei, né? E eles também não questionam, também aponta para Mateus, aponta. E por que a gente fala assim? Porque são livros que eles foram buscar lá na época, na arqueologia, foram buscar na história da época, nos originais da época, no original grego, foram buscar lá, na história secular da época, tudo investiram, foram pessoas que investiram pesado e foram buscar. Aí eles trouxeram essa informação, e aí ficou sendo aceita. Essa aqui, por exemplo, passou no crivo da CPAD, né? Muito boa. Muitos outros teólogos, arqueólogos, historiadores cristãos já examinaram. Passaram por aqui, olharam tudo e disseram, tá ok, pode publicar. E tá aí, é muito bom. Então, eles atestam que foi Mateus. Tá? Pode passar. Propósito, né? Propósito, Mateus muito provavelmente escreveu para quem? Pode ir. Eu já falei isso na primeira aula. Para quem ele escreveu, né? Eu falei, lembra? Eu falei já. Hã? Falei. Só para ratificar, inclusive está no vídeo aí, na aula anterior está no vídeo. Mas só para ratificar foi para judeus e cristãos, não foi para todos, foi para os cristãos, só para os convertidos. É tanto que ele traz ali uma narrativa muito boa para novos convertidos. Inclusive eu uso para novos convertidos, só que eu uso no módulo lá na frente já. É o sermão da montanha. Então vamos lá. Vai dizer assim, primeiro, propósito, promover para os leitores um relato da vida de Jesus. Segundo propósito, assegurar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Messias quer dizer enviado. Terceiro propósito, convencer os judeus, os não cristãos, da veracidade do cristianismo. Quarto propósito, explicar aos cristãos como sua religião é o cumprimento das promessas de Deus. Quinto propósito, dar aos crentes novas instruções básicas para a vida cristã. Percebo que a narrativa dele realmente assim, é básica. É tanto que se usa, não menosprezando, mas se usa no discipulado. Porque é muito básico. É assim, é o alicerce do crescimento da vida cristã. Quer ver um exemplo? Assim, claro, né, tem muitos. Mas é ele que vai explicar sobre o comportamento, sobre ser o sal da terra, a luz do mundo, ou seja, testemunho, né? Testemunho, vida na sociedade. Vai dizer como era a vida de Jesus e como nós devemos ser, igual a ele. Bom, só isso. Né? Como era Jesus? Era assim, assim, assim. Como é que eu devo ser? Igual a ele. Não, mas ser igual a Jesus é difícil demais, porque Jesus era Deus. Tá certo, tudo bem. Então vamos lá para Paulo, né? Aí Paulo era um ser humano, ou Paulo era Deus? Não, né? Paulo é ser humano. Aí Paulo vai dizer aqui, vai dizer o quê? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pronto, por tabela. Por tabela a gente, né, consegue ser igual a Cristo. Certo? E aí, quinto propósito, dar aos crentes então básico. Sexto propósito, incentivar a igreja perseguida pelas autoridades civis e religiosas a esperar com fé por um reino de paz e de justiça. Isso aqui, irmãos,
É algo assim muito forte. Por quê? Mateus ele estava dizendo assim que, nós estamos sendo perseguidos por quem? Pelas autoridades e pela igreja, pela religião. A religião da época, qual era? O judaísmo, o farisaísmo, que era político, mas era religião, representação religiosa lá no parlamento, os saduceus, os jebuseus, os essênios, os zelotes. Então, assim, tinha um grupo gigantesco que iam em busca, confrontando e perseguindo os cristãos. Por quê? Porque eles julgavam serem a nova seita. É uma nova seita. Aí depois passaram a chamar os do caminho. Os do caminho. E depois, lá em Atos dos Apóstolos, passaram a chamar de cristãos. Só que chamaram de cristãos, não era elogiando não, tipo assim, os cristãos. Não, era para identificar a quem eles iriam perseguir. Para saber quem é os cristãos, que são os da seita de Cristo. Aquele lá que foi morto na cruz, entendeu? Era nesse sentido, a conotação era essa. Só para identificar. Quem é? Os cristãos. Ah, tá, então bora, vamos buscar. Era assim, era no sentido pejorativo. Não era enaltecendo. E isso trouxe grandes prejuízos. Entretanto, de contrapartida, como nós sabemos que estamos a serviço de nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, as coisas com ele acontecem no inverso. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Quanto mais matam, mais nasce. Quanto mais tentam calar, mais ecoa a sua voz. Porque a obra é de Deus. Já disse o grande sábio Gamaliel. Não foi? Até já vimos aqui. Gamaliel. Chega lá em Atos, a gente vai ver de novo. A Gamaliel falou, se essa obra for de homens, logo se acaba. Mas se ela for de Deus, não são vocês que vão parar. Né? E essa obra de quem é, irmãos? Vocês sabem de quem é? É de Deus, não? Ou é nossa? Com a vida. Com a vida, viu? Pagaram alto preço. Nós recebemos de bandeja. E não somos cobrados. Não somos cobrados. Tá de bandeja, tudo pronto, só para a gente ir. Só ir. E a gente ainda não vai, né? E só somos lembrados, né? Só é lembrar, exatamente, só somos lembrados. É isso, né? Mas aqui, tem um grupo que não está conformado, né? Que vai arregaçar as mangas e fazer a diferença, se Deus quiser. Aí, sétimo propósito, aprofundar a fé cristã. Aprofundar aí é no sentido não de enterrar, mas é de fortalecer, é de firmar a fé cristã, fornecendo mais detalhes das palavras e obras de Jesus. Aí ele sugere aí a leitura dos sermões. É muito forte esses sermões aí, é muito forte. Sermão é o que eu uso no discipulado, é o volume, ou é o 3 ou é o 4, discipulado. Já é o último já encerrando. Eu uso o Sermão da Montanha. Demonstrar também o oitavo propósito, demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus. Olha, eu lembrei agora, eu ia trazer um material aí, que eu até falei para vocês, mas eu não trouxe. Se couber, a gente traz aí no decorrer. Mas amém. Aí, que já foi. Pode passar. Peculiaridade, né? Volta lá. Deixa lá um pouquinho. Os propósitos. Aqui nós vamos para alguns comentários, na página 12. Alguns comentários. Os comentários sobre
ou dentro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nos comentários, a gente tem aqui o nascimento e infância de Jesus, né? A gente botou aqui. O nascimento e a infância de Jesus. Aqui ele vai falar, lá no início, ele vai começar da genealogia, né? Que nós já passamos por ela. A genealogia que está lá em Mateus capítulo 1. E aí ele vai traçar aqui algumas coisas. E aí depois, ainda no capítulo 1, vai falar sobre o nascimento, do versículo 18 ao versículo 25. E aí, do nascimento tem alguns detalhes, que nós já até falamos na aula passada, que ele fala desposada, né? Lembra que a gente falou desposada? Beleza? Aí vai falar do Espírito Santo, no verso 18, que foi o Espírito Santo que gerou dentro dela a criança, não é assim? O Espírito Santo, tipo assim, trazendo para a nossa ciência, foi ele que fecundou. Ele que fecundou em Maria, é o gameta, né? O gameta masculino. Ele fecunda para poder gerar, de forma biológica, né? Então ele foi gerado, aqui a gente pode sim dizer que ele foi gerado, aqui, né? Mas não que ele tenha passado a existir aqui. Não, ele foi gerado na sua natureza humana, em Maria. Entendeu? Então se ele foi gerado aqui, então antes ele não existia? Sempre existiu. Ele é eterno. Existe uma religião que diz que Jesus, ele é a primícia das criaturas de Deus. Tipo assim, ele foi um dos primeiros a ser criado. Salvo engano, é os TJ que falam isso. Ele é das primeiras. Nós vamos ver isso lá nas seitas e heresias. Nós vamos ver isso lá. Mas eles falam que Jesus foi criado. Ele não é Deus, ele foi criado. E eles tomam por base, um dos textos é esse, de que ele foi gerado aqui nela, então foi ali que Deus criou ele, para ele nascer, crescer e cumprir seu ministério, e depois morrer. Bom, só que a gente sabe que ele vai muito mais além do que isso, né? Ele antes já existia e depois continua existindo. E está aqui até hoje, né? Qual foi o pré-requisito? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio, ou presente. Aí a gente vê que ele é eterno, né? É eterno. Não tem começo e nem fim. Aí, aqui ele vai falar sobre o que aconteceu, que o anjo falou para José, e tentou deixá-la secretamente, né, a respeito que José tentou deixá-la. Deixa eu ver. A intervenção do anjo não faz a história inverossímil, foi essencial nas circunstâncias, de vez que nenhum esposo acreditaria na veracidade do fato da conceição. Conceição é de conceber, de dar à luz, né, da conceição de uma virgem, se não lhe fosse revelado de modo sobrenatural. E aí o anjo mostrou ele em sonho, né? Deus mostrou ele em sonho. Deixa eu ver aqui outra coisa, de Davi, descendente de Davi, ok. Aí vem aqui no parágrafo seguinte, dizendo que José não a conheceu, e não a conheceu. Esta descrição conserva perfeitamente o fato do nascimento de Cristo pela virgem. Ela foi virgem, sim, até o nascimento. Até o nascimento. Depois que ela deu a luz a Jesus,
tornou-se a mulher de José normalmente, gerando outros filhos, inclusive, salvo engano, 7. Salvo engano, foram 7. Seu filho primogênito, lá no verso 25. Estas palavras não existem nos melhores e mais exatos manuscritos e deviam ser omitidas. Porém, sugerem que Maria tinha outros filhos mais novos e, pelo menos, é prova de que sua presença no texto não constituiu dificuldade na aceitação deste fato pelos cristãos da igreja primitiva. Os nomes dos irmãos do Senhor são citados em Marcos capítulo 6, versículo 3, né? Os nomes dele. E aí você confere aí Marcos 6, 3, tá? Para ver os nomes dos irmãos dele, os nomes dos irmãos mais novos, né? Ele foi o primogênito de Maria e não primogênito de Deus, né? Aí menciona só o nome dos homens, né? E suas irmãs, né? No plural, assim. Não diz o nome delas, né? E suas irmãs. Salvo engano, ele aqui, ele menciona. Aí... Mas para todo efeito, os irmãos saberem, né, que ele foi gerado em Maria, José não conheceu ela até ela dar a luz, e depois que deu a luz, teve vida normal de casado com ela, né? Só para entender que aconteceu, é o que os católicos não aceitam em hipótese alguma, né? Isso aí é motivo de contenda. Dizer para eles que Maria teve outros filhos. Ele, inclusive, irmão, não sei se vocês já ouviram falar, os católicos defendem que Maria não teve outros filhos, que esses filhos mencionados em Marcos 6 são apenas de José, que José já vinha de outro casamento e tinha esses filhos lá. Aí é a defesa deles, é essa daí. Só que a gente vai ver... salvo engano, é Mateus 11 que vai dizer aqui. Deixa eu ver aqui se é o Mateus 11 ou é o 12, 50 e 46. Mateus... Jerusalém falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos deles estavam ao lado dos Exato, né? 12:46. E aí vai falar aqui que vinha a mãe dele e os irmãos, né? A mãe e os irmãos. Nesse aspecto, fala da mãe e dos irmãos em um mesmo contexto, os dois juntos. Se esses irmãos dele fossem apenas de forma unilateral, somente por parte de pai, não estariam com ela, estariam com a mãe deles. Como há quem acredite, eu sei que é uma coisa que está bem longe uma da outra, mas há quem acredite a respeito de Davi ser filho apenas de Jessé. Então, assim, são discussões teológicas que existem, tá? Por isso que Jessé listou ali os filhos para Samuel e não lembrou de Davi, o menor. Porque Davi, ele não era daquela casa. Ele era filho de Jessé com outra mulher, que morava em outro local. São as discussões teológicas que existem, estou só trazendo para vocês saberem que existe. Né? Aí vocês vão buscar, vão atrás das fontes. A fonte não é o professor, viu? Vão atrás das fontes. Mas é só para entender. Então, nesse aspecto, para quando vocês ouvirem, não ficar estranho, né? Assim, eu nunca ouvi falar disso. Não, você já ouviu falar, agora você só vai buscar mais, vai apurar. Né? E aí existe essa tese. Então, no mesmo aspecto, tem o que? Maria. E aí, se
os filhos, que fala aí de Mateus 12, 46, que fala dos seus irmãos vindo com ela, se fosse somente de José, não estariam vindo com ela. Porque a responsável pela criação dos filhos é a mãe. Então, se a mãe, quem ensinava o caminho, a Bíblia, a palavra, era a mãe. Quem ensinava as coisas de casa, inclusive a estudar, porque não tinha escola como hoje, a obrigatoriedade de mandar o menino para a escola, não tinha. A obrigação de ensinar era dos pais em casa. E recaía sobre a mãe, porque o pai estava na lavoura trabalhando, ou na pesca, estava fora. E quem estava em casa era a mãe. E a mãe que ficava na obrigação de ensinar o filho. Então, para onde ela ia, os meninos iam junto. Ela que ensinava, ela que passava. Ela era que instruía. Por isso que diz lá em Provérbios, né? Já que ensina o menino no caminho que deve andar. E no contexto ele vai falar sobre a mãe. E aí nesse aspecto a gente percebe que ela vem junto com eles. E se eles não fossem filhos dela, não estariam com ela. Estariam com a mãe deles ou parente, avó, tia, alguém. E não com a madrasta. Entende? Então nesse aspecto presume-se que de fato essas pessoas aqui, esses irmãos, eram irmãos de Jesus vindo de Maria. Junto com Maria, filho de Maria. E aí ele faz uma indagação, né? Nesse mesmo texto aqui, ele faz uma indagação, dizendo assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E essa indagação dele, ele faz alusão ao ministério dele. Ao ministério, ele faz alusão ao ministério. E aí essa alusão que ele faz ao ministério, ele diz que a mãe e os irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Né? São todos esses. Aí vem aqui a questão dos magos. Os magos a gente já falou na aula passada. Não é? É o plural, né, que diz aqui. Reis? Os reis magos, né? Pois é porque assim, a gente falou na aula passada, tá no vídeo. Tá no vídeo. Mas só para dar uma pincelada rapidamente, a gente não toma muito tempo, a Bíblia não menciona a quantidade, mas a gente presume a quantidade pelos presentes, né? Pelos presentes, que foi ouro, incenso e mirra. 3 presentes, né? Presumindo que cada um deu um, foram 3. Né? Essa presença dele foi quando ele nasceu ou 2 anos depois? Pois é um questionamento, inclusive tem até aí, né, no material. Essa pergunta está aí, tá no material. Foi 2 anos depois. Tem comentários que falam, inclusive, eu não sei onde foi que eu vi. Eu vi um também que falava isso aí, 2 anos depois. Exato. Nós estamos aqui no nascimento, cabe aqui. Eu acho que é aqui mesmo que eu quero falar. Então, vamos para essa parte aí, né? Só completa, por gentileza. Obrigado. Vou falar, é agora mesmo, ainda bem que o senhor me lembrou, é agora mesmo, que eu estou no nascimento, né? É agora mesmo, porque eu estou no nascimento. Depois do nascimento já é a infância já é outro assunto, é aqui mesmo. Bom que o senhor lembrou. Eu estava aqui, eu já ia passar para os magos, e é aqui no tópico do nascimento, é aqui mesmo. Obrigado por ter lembrado, viu? É muita coisa para a gente estar conciliando, aí eu não boto esboço. Eu tenho que aprender a trabalhar com esboço, que ajuda, né? O esboço é para você não esquecer dos pontos. Ajuda. Mas vamos aqui. Nós estudamos no módulo passado geografia bíblica, né? Na geografia, no outro módulo que foi de intertestamentário, né? O intertestamentário, nele, nós vimos um pouco ali, claro que era muita gente para ver de tudo, mas nós vimos sobre Herodes o Grande, não vimos? Herodes o Grande, nós vimos sobre ele, nós vimos sobre os Ptolomeus, lembra?
Falamos sobre os Ptolomeus, né? Nós vimos sobre esse pessoal. E aí, o que acontece? Herodes o Grande, ele recebeu... essa parte é para Gadara. Beleza, para Gadara. Obrigado, Espírito Santo. Essa parte aqui é para Gadara. Herodes o Grande, ele morreu no ano... Deixa eu botar bem aqui. A morte de Herodes o Grande. Muito obrigado, viu? Herodes, botar só com H, né? Herodes o Grande. Morreu no ano 4 antes de Cristo. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, tá? Se ele morreu no ano 4, quando foi que ele mandou matar as crianças? Antes de morrer. Pelo menos isso eu sei, né? Quem acha que foi depois? Foi antes, não foi não? Antes de morrer. Se foi antes de morrer, vamos aqui para a primeira pergunta, antes do irmão, tá? Antes da do irmão. Primeira pergunta. Em qual ano Jesus nasceu? A gente conta no calendário de antes e depois de Jesus, né? Ou ano domini, que é o ano do domínio. Ou era comum, que é a nossa era. Então tem antes ou depois de Jesus, é o mais conhecido aqui para nós. Para os assembleanos é antes e depois de Jesus. Os TJ era comum a nossa, né? E acho que é os do sétimo dia, salvo engano é eles, que falam do ano domini, ano do domínio. Então assim, para todo efeito aqui para nós é antes ou depois de Cristo, certo? Aí, vocês vão ver, em outros por aí, vai ter assim, AD. O que é AD? Ano Domini. Ano do domínio. Vocês vão ver por aí também, EC. Era comum. Certo? Mas nós usamos o A pequeno e o C maiúsculo. O A minúsculo quer dizer antes. De quem? Aí bota maiúsculo porque faz menção a uma pessoa. Nós estamos direcionando a alguém, né? Não é uma coisa, é alguém. Certo? Aí coloca Cristo. E ainda mais por se tratar de Cristo, né? Aí é que a gente bota ainda maior, assim. Antes de Cristo. Pronto. E aí, se Herodes morreu no ano 4, logo implica dizer que Jesus nasceu antes do ano 4. Se foi antes do ano 4, já não foi no marco 0, que a gente tem, né? Digamos aqui, vou botar aqui o marco 0. O 0 aqui, 0. Não, o marco 0 vem aqui embaixo. Aí vem o ano 1, o 2, o 100, o 1000 e o 2024 que nós estamos. Né? Dá para entender isso aqui? Beleza? Da mesma forma é para cá, né? Isso aqui é para quem gosta de matemática, né? E vai assim, ele gráfico com gráfico. Aí vem o 1, o 2, o 3. É estranho escrever assim. Dá um nó na cabeça. Né? É estranho vir para cá assim, contando daqui para cá. É igual o povo, o judeu. O judeu escreve assim. E lê assim também, né? Ele lê daqui para cá. Hã? Dá um negocinho na cabeça, né? Certo? Vou botar aqui. Isso aqui, ó, é antes de Cristo. Esse aqui ficou feio. Esse aqui é
depois de Cristo. Só que temos aqui o marco zero. O marco zero não foi onde Jesus nasceu. Jesus não nasceu no marco zero. Jesus nasceu antes. Né? Jesus nasceu antes. Só que ele nasceu antes quando? Quando? Aí a gente vai para os acontecimentos, os fatos históricos. Lembra que a gente falou lá no período intertestamentário, que lá a gente já tinha mais ou menos como precisar um tempo? Que antes dele a gente usava aproximadamente, lembra? Só que no intertestamentário a gente já está bem próximo de dizer assim, ó, foi aqui, foi aqui, foi aqui, certo? Por quê? Por conta dos fatos históricos que aconteceram no período helenístico. Lembra do helenístico? Período grego, né? A helenização, pronto, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, são fatos históricos que a história não nega. Você pode buscar na biblioteca secular, que vai estar lá, o livro falando a história dos gregos, a Grécia Antiga. Você vai achar datas, batendo lá, Alexandre o Grande, vem aqui, nasceu, morreu aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Perfeito. Você vai encontrar na história também falando sobre um homem chamado, tido como Herodes o Grande. E aí vai encontrar os feitos dele. O que ele fez? Está lá, na história. E vai mostrar quando ele nasceu e quando ele morreu. E quando Herodes o Grande morreu? Vem aqui. Ele morreu aqui, ó. Foi a morte de Herodes o Grande. Só que quando Jesus nasceu, uma estrela apareceu no céu. No nascimento. Foi assim não? Foi no nascimento ou não a estrela? E aí, vindo para a pergunta do irmão, os magos foram orientados por quem? Por anjos ou por estrela? Estrela. A estrela aparece quando ele nasce. A estrela guia eles, leva até o palácio de Herodes. A Herodes recebe eles. Quando? Acredita-se que meses depois. Mas não é ano. É rápido assim. Entre dias e meses. Que foi uma caminhada. Né? Caminhada, trajeto que eles fizeram. Esses magos, por isso que chama de reis, eles tinham um ofício no palácio. É como se fosse comunicação real. De rei para rei. Só que eles não eram propriamente rei. Eles estavam a serviço do rei. Eram a primeira pessoa do rei. Eram como se fossem ministros do rei. Pessoas de livre acesso ao rei. Entende? Por exemplo, para a gente entender aqui, Faraó, quando ele teve um sonho e pediu a interpretação, ele consultou a quem? Os magos. Porque eram pessoas de sua confiança. O que os magos dissessem, estava dito. Ele não refutava, ele não questionava, estava falado. Quem falou foi os magos. Os magos de quem? Os magos do rei. Entendeu? Era o braço direito dele, eram ministros dele, pessoas de alta confiança. Quando Nabucodonosor teve um sonho e buscou a interpretação, quem ele chamou? Os magos. Só que os magos não conseguiram. Aí quem ele manda chamar? Daniel. Aí por isso que ele promove Daniel. Coloca Daniel aqui, ó, acima até dos magos, né? Acima dos governantes, acima de todo mundo. Mas os magos é que ocupavam esse cargo. Os magos eram a primeira pessoa do rei, o braço direito do rei. Pessoas de alta confiança, de acesso livre ao rei. Lembra da Rainha Esther? Nós tivemos até recentemente estudando sobre ela. Rainha Esther, para ela falar com o rei, ela precisava de uma autorização. Não era? Lembra? Ela precisava de uma autorização, tipo assim, o rei aprovar a visita dela e autorizá-la a falar. Os magos não. Os magos eram livre acesso. Podia falar direto com o rei.
Podia conversar direto com o rei. É tanto que eles vão até Herodes sem agendamento, sem nada. Chega lá e já fala direto com Herodes. É gente da alta elite. Entendeu? É tipo assim, de reinado para reinado. Um diálogo entre eles. Então não precisava de autorização. Pelo contrário, a vinda deles era até motivo de festa. Comemorar, de agradecer, de recepcioná-lo. Então assim, eles não eram reis, mas eles tinham livre acesso ao rei. Eles estavam a serviço do rei. Quem era o rei? A Bíblia não menciona. Qual era o rei, né? O reinado, não menciona. Só diz que eles eram os magos e pela história, principalmente a história católica, né, ela diz os reis magos. E ela bate mais ainda dizendo que são 3 reis magos. Né? A Bíblia só menciona os magos. Nem diz que era rei, nem diz que era 3. Né? Mas, pela cultura, pela história, bota 3 e diz que é rei. Mas menciona os magos. E aí esses magos, eles por terem o ofício de serem ministros do rei, braço direito do rei, livre acesso ao rei, serem uma autoridade para o rei, eles chegavam em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar. Aqui para nós, se, sei lá, o secretário de alguma coisa viesse na igreja, não seria recebido como tal, assim, como sendo até o prefeito. É o secretário de alguma coisa. Né? Não é assim que venhamos e convenhamos, né? É assim que se recebe. Ah, irmão, mas eu acho errado, eu acho... Enfim, mas é assim que é recebido. Se vier o secretário. Não é nem o prefeito, é só o secretário. Como acontece aqui, abrir um parêntese rapidamente, aqui no bairro mora o motorista do ex-prefeito. O motorista, ele chega, o pessoal... Entendeu? Ele é o motorista do ex-prefeito. Tem moral, cabo. Imagina os magos, que é braço direito do rei. Né? Chegou, vejamos que ele falou direto com Herodes. Falou direto. Então assim, enfim, eles viram a estrela e a estrela guiou eles. Agora o interessante é que guiou eles e pela direção da estrela eles foram bater no palácio de Herodes. O que é intrigante, né? Mas é porque não era ali, mas era bem próximo dali. Era próximo dali, não era lá, mas era próximo. E aí, 2 anos depois, ou aproximadamente 2 anos depois, aí a gente usa aproximado porque não tem data realmente da visita. Então, aproximadamente 2 anos depois, como é 2 anos depois? Digamos que, vamos fazer aqui uma continha, né? Digamos que a estrela apareceu. Quando foi que a estrela apareceu? Quando Jesus nasceu. Digamos que, na suposição, Jesus tenha nascido aqui, ó, no ano 6, por exemplo, né? Os magos foram até o palácio de Herodes, conversaram com Herodes, beleza, sumiu. Aproximadamente 2 anos depois, não foi exato, 2 anos depois, dá quanto 2 anos depois? 4. O rei Herodes manda matar as crianças de até 2 anos de idade. Por que até 2 anos? Porque foi o tempo que ele estimou. Ele pergunta, quando foi que aqueles magos vieram aqui? Aí falaram, foi tal época. Então manda matar os meninos de até 2 anos. Que aí bate bem pertinho da previsão da idade da criança. Já que os magos visitaram Herodes quando ele nasceu, né? Se visitou quando ele nasceu, 2 anos depois, presume que a criança tem quantos anos? 2 anos. E aí ele fala, ela deve estar com uns 2 anos, então mate tudinho dos 2 anos para baixo. Eu não sei quem é mesmo, eu não sei quem é, mata todo mundo e pronto. Aí ele vai estar no meio, vai morrer e acabou-se. Só que ele esqueceu, na verdade ele nem sabia, né? O pobre nem sabia, na verdade. Que essa criança não era uma criança comum,
Não era uma criança qualquer, né? Era enviada por Deus para cumprir a missão. Na verdade, era Deus. Na sua natureza humana, ele se encarnou. Como disse João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, Deus diz para José, olha como é importante você estar na direção do Espírito Santo, né? Deus diz para José levar a criança e Maria. Para onde? Lá para o Egito, né? Foram se refugiar no Egito. Por que no Egito? Porque estava fora da jurisdição de Herodes. Herodes, ele tinha ordem, ele tinha poder. Aonde? Na sua jurisdição. E como ele era o rei, o grande rei Herodes, tanto que é chamado de Herodes, o grande, era pelo seu alcance. A gente viu lá na geografia bíblica o alcance. E aí ele mandou matar todas as crianças. Lá de Benjamim, pegou Jerusalém, pegou a circunvizinhança total. Só que o Egito estava fora. Aí Deus manda levar o menino para o Egito e ficar lá até que ele dê a ordem para voltar, né? Isso nós estamos considerando que ele tenha nascido aqui e a ordem tenha sido aqui. Só que o ano 4 foi o ano que Herodes morreu. Então, a gente precisa, pelo menos, voltar uma casa. Pelo menos assim, né? Voltar uma casa. Seria aqui, mais ou menos aqui, no ano 7. Entre o 7 e o 6. Só que aí já fica muito longe. Mas é o que se aproxima. Entre o ano 7 e o ano 6. Existem algumas bíblias de estudo, fugiu agora o nome, que elas dizem que foi aqui, no ano 5. Ela fixa assim, ela marca, foi o ano 5. Porque tem um estudo que os estudos das numerologias, principalmente os cabalistas, né, também, eles defendem que existe uma margem de erro do tempo. E essa margem de erro é de aproximadamente 5 anos. 5 para mais ou 5 para menos. Esses 5 para menos é pouco provável. É mais provável que seja 5 para mais. Por quê? Porque na época que Jesus nasceu, qual era o rei? O Herodes. E o Herodes morreu no 4 antes. Então não tem como dizer que é 5 a menos. Só pode ser 5 a mais. Né? Concorda ou não? Né? É questão de lógica aqui, né? Faz mais sentido dizer que é para mais do que para menos. Se aqui não estava Herodes, aqui estava outro Herodes, porque Herodes é um título, né? Estava o Herodes aqui, mas já era o tetrarca. O tetrarca já era na época de João Batista. Né? Então não era o tetrarca aqui, era o Herodes o Grande. Não era o tetrarca, era o grande. Então, se era o grande, Herodes Grande. O Herodes Grande. Ó. Se era Herodes o Grande, não tem como ser aqui. Era aqui mesmo. E ele morreu no ano 4, logo implica dizer que Jesus era mais para cá. Entre o 5, o 6 ou o 7. Se for no 5, a conta de Herodes estava errada. Porque ele disse que era aproximadamente 2 anos. Ele mandou matar as crianças, não foi? Não foi? De aproximadamente 2 anos. 2 anos para baixo. Então, se ele morreu aqui e digamos que ele tenha dado essa ordem no ano que ele morreu. Isso a gente não sabe, por isso que a gente está assim, né? Se ele tiver dado a ordem no ano que ele morreu, logo, Jesus nasceu no ano 6. Mas se ele tiver dado a ordem entre o 5 e o 4, então Jesus nasceu aqui. É sempre 2 anos mais para trás. 2 anos mais para trás. Suponhamos que Jesus tenha nascido no ano 7. 2 anos depois vai ser no 5. E aí Herodes deu a ordem aqui no 5. Aí os soldados saíram para matar todo mundo, matando. Demorou, não foi assim da noite para o dia. Aí quando veio o resultado, pronto, matando todo mundo. Aí Herodes adoece e morre. Pá.
assim, é um pouco racional para a gente compreender. Dá para entender isso, não? Vocês estão comigo aqui, não? Tá dando para... Tá? Pensa aqui comigo. Digamos que Jesus tenha nascido no ano 7. Esse 7 aqui é o quê? Antes de Cristo. Se Jesus tiver nascido no ano 7, no ano 5 ele tinha quantos anos? 2, né? 2 anos, no ano 5. Aí digamos que aqui no ano 5, Herodes deu a ordem. Manda matar. No ano 5. Digamos que eles tenham passado um ano para poder matar tudinho. Será que demora isso aí? Que era assim, era diligenciar os soldados, separar os soldados e dizer, ó, pode ir, vamos. Aí eles saem. E aí ia invadir casas, casa por casa, invadir, pegar a criança, saber se a criança tinha até 2 anos e matar. Ia na outra casa, saber se tinha até 2 anos e matar. Era assim, casa por casa, e numa província muito grande, que ele era o Herodes o Grande, não era à toa que era Herodes o Grande, era uma província gigantesca. Será que em meses ele conseguiria ter? Eu acho que levaria um tempo. Até porque o soldado ele não ia ser 24 horas, né? Ele ia parar, acampar, descansar, no outro dia começar de novo. Então assim, racionalmente falando, demoraria. E aí, digamos que tenha demorado entre meses a 1 ano, né? Não mais que isso. Se Jesus nasceu aqui e aqui ele tinha 2 anos e a ordem veio daqui, então acredita-se que nesse período aconteceu a matança e aqui ele morre. Herodes morre. Entende? Então é mais assim, é mais plausível dizer que Jesus nasceu entre esse e esse, entre 7 e 6, do que dizer que foi aqui, no 5. Porque se disser que foi no 5, Herodes aqui, antes de morrer, ele já tinha feito a conta errada, que foi até 2 anos, né? Até 2 anos. E aí, se foi na própria conta de Herodes, Jesus escapava. Porque ou escapava ou ele ia matar gente demais. Porque Jesus teria só 1 ano, ou menos de 1 ano. Mas aí, para tirar essa coisa vocês acham errada, porque eu avisei, eu vou tirar. Hoje não avisaria isso, não acontecesse. Ou dá para eliminar e coisa errada. Jesus teria sido morto, né? Exato. Ou seja, a ordem dele era de até 2 anos. Ou seja, recém-nascido, meses, 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos. Todas essas crianças do sexo masculino morreram. Então Jesus estaria na lista. Logo, Jesus tinha até 2 anos. Então, se ele tinha até 2 anos, podia ter nascido no ano 7, para ter 2 anos aqui. Podia ter nascido no ano 6, para ter 2 anos aqui. Só que lembrando que aqui foi onde Herodes morreu. Já, João Batista estava fora da lista. Né? Muito bem lembrado. 6 meses. 6 meses. Bem lembrado. 6 meses de diferença. Mesma idade, só que 6 meses mais velho. Né? Mesma idade os dois, né? Assim. Diferença de 6 meses. Então, nesse aspecto, está entre o 7 e o 6. Entre esses dois. O 5, eu acho muito forçado, porque no 4, Herodes morreu. Então, a menos que, enquanto estavam matando o povo, ele adoeceu. Quando chegou o resultado, ele morreu. Chegou e pá, igual aconteceu com o sacerdote Eli. Recebeu a notícia e morreu. Só se for assim, né? Caiu, né? Então, assim, só se foi assim. Mas aí fica para vocês pesquisarem a causa da morte de Herodes. Que a gente já sabe, né? Mas saber historicamente
O que aconteceu, qual notícia ele recebeu, o que houve naquele contexto, o que aconteceu em volta, a matança, a história da matança das crianças. Procure investigar. Descobrindo isso aí, vocês ficam mais próximos do nascimento de Jesus. Tá? Então assim, vamos avançar. Eu vou segurar aqui no ano 6. Segurar o 6 aqui, porque como a gente está no aproximado, para mais ou para menos, entre o 7 e o 6, vou segurar o 6. Então, se eu considerar aqui que Jesus nasceu aqui, vou botar aqui, Jesus nasceu, por exemplo, né? 2 anos depois, Herodes morreu. Pá. Aí, Jesus aqui nasceu aqui. Então, com 5, ele tinha 1 ano, né? Em 4, ele tinha 2. No 3, né? Tá acompanhando? Tá? Vamos voltar de novo. Considerando que Jesus nasceu no ano 6, considerando, no ano 5 ele tinha quantos anos? No 4, no 3, no 2, 4, no 1. Aí, do 1 para o 1 de novo, existe uma confusãozinha. Dizem que repetiu. Tipo assim, passou 1 ano sendo 1. Aí depois mais 1 ano sendo 1. E outros dizem que não, foi 1 ano e pronto, esse 1 valeu por 2. Pai do Senhor, viu? Obrigado pela participação. 1 ano foi 1 e o próximo ano já considerou isso aqui. Então, para todo efeito, o 1, assim, a grosso modo foi só uma vez, né? Então, se bem aqui, ó, aqui eu tinha quantos anos? 5, aqui, pronto. Aí aqui, que é no 1, mas na verdade já não é mais 1, já seria o 2, ele já estava com 6, né? No 2. Aí no 3, 4. Agora faça as contas, em qual ano ele estaria com 33? Faz as contas aí. O que é que eu faço aqui pra gente? Vamos tentar fazer aqui, né? Né? Aproximadamente isso aí, não tá? Porque é 27 se contar o 2 vezes. Se contar 1 2 vezes é 27. E se contar só uma vez? 26? No ano 26, né? Pronto. Então, veja bem. Tem 2 historiadores cristãos que eles escreveram a Bíblia em ordem cronológica. É o Franklin Edward. Não, é o Frank Glassen e o Edward, alguma coisa, eu esqueci o nome dele agora. É o Frank Glassen e o Edward. Esses 2 historiadores, 2 teólogos, se reuniram no mesmo propósito, de escrever a Bíblia em ordem cronológica pela editora Viva. Vida. É a Vida, né? Que é da Thompson. Enfim, aí eles foram meio ousados. Eles disseram assim, tá lá, todas as letras, que Jesus nasceu e morreu no mesmo dia, mesma data, a mesma data. Qual foi a data? 1º de abril. Eles foram ousados, assim, 1º de abril, eles botaram lá. Exato. E eles falam por quê, né? Eles dizem por quê. O da morte, até a história corrobora com isso. O nascimento é que a gente não sabe. Mas o da morte, a história corrobora. Porque quando Jesus morreu, o que foi que os fariseus e os sacerdotes da época fizeram? Pagaram pessoas para espalhar notícia dizendo que Jesus não ressuscitou, mas os discípulos roubaram o corpo dele. Ou não foi? Não foi? Para espalhar notícia? Dizer que os discípulos roubaram o corpo dele? Que ele não ressuscitou, mas os discípulos roubaram.
E aí espalharam a notícia. Aí por isso, deu-se a instituição do dia da mentira. 1º de abril. Entendeu? Aí, o negócio, mas é o que se rola na história, né? A morte fica ali. Agora o nascimento é que é intrigante, o nascimento. Mas eles foram ousados e bateram o martelo. Editora Vida, né? Tá vendo? Não me confunda. Editora Vida, né? Vida. Obrigado, viu? Pelo esclarecimento, que é Vida. Aí, esses dois teólogos, Frank Glassen e Edward, alguma coisa, depois eu trago para os irmãos. Eles bateram o martelo, dizendo que foi 1º de abril. Tanto um como o outro. Nasceu e morreu, mesma data. Ponto. E qual é o detalhe? É que se Jesus foi morto aos 33 anos de idade, não foi no ano 33, foi a idade 33. Tá? Guarde isso aqui. Não foi no ano 33, foi a idade 33. Então, para ele ter 33 anos, tendo nascido no ano 6, né, que a gente está fazendo esses cálculos aqui, se ele nasceu no ano 6, quando ele teria 33? Considerando uma vez só. Seria quando? Qual ano? 27. Uma vez. 26, né? Pronto. Então, aproximadamente aqui nos nossos cálculos, é 26 mesmo, né? 26 aqui. 26 mais 6. Se eu pegar aqui 26 mais 6, aí dá 32. Mais 6. Se eu pegar 26 daqui, mais 6 daqui. Porque até chegar no zero. Aqui, ó. 1, 2, 3. É assim. Não, aqui 1 não. Pera aí, perdão. Ele nasceu, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é 5, então é 26 mais 5. Ou mais 6? Né? Então tem que ir mais um para lá. Vai dar 33. Tem que ir mais um para lá. Que aí vai dar no 28. Olha aí, calculei. 28. Não, 28 lá. Vamos considerar aqui imaginário aqui 28. Botar bem aqui. O ano 28. Aí do 28 com 1, 29, né? 30, 31, 32, 33. Daqui, que ele tinha 1 ano, né? 33. Mais ou menos isso. Né? Dá 30, mas aí fica esse aqui fora. Fica esse fora. Só para a gente ver. É aproximadamente o 27 e 28. Aproximadamente. A data que ele morreu. Né? Aproximadamente o 27 e 28. Não dá? 27 e 28 aqui? Ou 27, mais ou menos. E o 28. O ano que ele morreu. E aí, nesse período aqui, é onde nós vamos poder dizer que faz realmente 2000 anos. Ele morreu, né? 2000 anos. Quando nós estamos no ano 24, né? Já terminando. Semana que vem será 2025. Aí vai ficar faltando só mais 2 anos. Ou 2 ou 3 aí, para a gente dizer que realmente faz 2000 anos. Até lá a gente só pode dizer que há quase 2000 anos atrás ele foi morto. Há quase 2000 anos atrás. Mas enfim, para todo efeito, só para a gente entender isso. E existe a questão do marco, de uma margem de erro, né? Para mais ou para menos, de 5 anos. E aí esses 5 anos ele entra aqui, ou é aqui ou é aqui. Mas como eu falei, por conta da morte de Herodes, prevalece para cá. É 5 para mais.
nosso calendário, praticamente, ele estava com Jesus, né? Só que ele só foi definido no século 4 depois de Cristo. Definido. 300 e tarará. A definição dele, a classificação dele, assim, para contagem, né? Gregoriano. Aí, foi aqui, no século 4. Mas ele, quando ele foi definir, por isso que existe esse erro aqui, essa margem aqui, porque ele só foi definido no 4º século depois, 300 e tantos anos depois. Ele foi definido, né? Aí, nessa contagem deles, eles pegaram os acontecimentos, que era contado pelo Sol, pelo direcionamento do Sol, outros eram lunar, contado pela Lua, e aí ele definiu o calendário e na contagem ficou o marco zero aqui, né? Só que esse marco zero não teve o ano zero. Qual é o ano? O ano zero, não teve. Era o ano 1. E esse ano 1, aí fica as questões. Ele foi 1 daqui ou foi 1 dali? E eu foi 2 anos 1. E aí, com essa polêmica, alguns entendem que o 1 foi só uma vez. 1 encerrando daqui e o mesmo 1 iniciando para cá. 1, né? Mas isso é polêmica ainda também, né? Porque dizem que não existiu o marco zero. E aí, considerando 1 aqui, aí vem o tempo de Jesus, né? Jesus ele foi antes de Herodes morrer. Então Herodes morreu no ano 4, a gente segura aqui o 4, esse 4 aqui é incontestável, né? Herodes morreu aqui no ano 4, e Herodes mandou matar as crianças até 2 anos, então presume-se que é 2 anos para trás, né? Ele não pode mandar matar depois que ele morreu, então ele mandou matar as crianças até 2 anos, para que Jesus tenha 2 anos aqui, perto de onde ele morreu, ele precisava ter nascido aqui. Aqui ele fez 1 e aqui ele fez 2, né? Aí nessa contagem, quando foram definir o calendário, já tinham passado mais de 300 anos. Aí ficou essa margenzinha de uma fraçãozinha, né? Para lá, para cá, fraçãozinha. É mais judaizante. As festividades é judaica, no calendário judaico. O calendário judaico, ele é lunar, calendário. Então, eles vão pela a festividade que é, por exemplo, do Yom Kippur, que é em outubro, né? Do dia 1º ao dia 10 de outubro. A lua nova, que é o dia 30 de outubro. A lua nova, são as festividades fortes deles, né? Aí a festa das cabanas, é no período de março e abril, a da colheita, né, que às vezes da colheita cai para setembro. E assim, essas festividades é tudo judaica. Tudo judaico. Eu falo que era mais próximo de outubro. Nascimento? Oi? Tem aquela Bíblia pentecostal, né? Conhece a Bíblia pentecostal? Bíblia de estudo pentecostal. Ela, só tem? Lá em Levítico, eu acho que é no capítulo 16, por ali, entre o 16 e o 21, mais ou menos, de Levítico, traz o calendário. Aí nesse calendário vai mostrar ali, entre março e abril, o nascimento. Entre março e abril. Lembra que o mês, Nissan, acho que é Nissan. Aí é entre março e abril ali, no meio. Mas é pela pentecostal, né? Pentecostal traz assim, é muito boa a pentecostal, inclusive. Vez por outra a gente vê sendo citada na escola bíblica, né? Na revista da escola bíblica. Sempre. Quando não é ela, é aplicação pessoal. Essas duas aí fica. Mas aqui dá para compreender, assim, nesse aspecto. Claro que isso aqui são estimativas, né? Não tem como a gente bater martelo, né? Eu não vou bater martelo, a gente só pode firmar a morte de Herodes. Herodes morreu no ano 4. Isso aí, os livros mostram lá, a história mostra tudinho. O Império Romano mostra, o Império assim, os relatos do Império Romano mostram a morte dele aqui. Agora, o desafio é a gente saber essa ordem da matança. Se ele mandou matar as crianças e logo morreu, ou se ele mandou matar e recebeu o resultado e morreu, né?
E aí, sabendo disso, a gente tem uma precisão melhor aqui. Entende o que eu estou falando? Não? Porque vocês ficam assim, né? Aí eu penso que não estão entendendo. Dá para entender o que eu estou falando? Tá? Pronto. Nesse aspecto, só para a gente saber mais ou menos, né? Então, quanto ao nascimento, é isso. Os magos, tá sossegado, os magos? A estrela apareceu quando? No nascimento. A estrela apareceu no nascimento, né? Acho que passa aí. Porque é bom a gente, né, saber das coisas. Com certeza. Vai não estar falando assim para outra pessoa. Perfeitamente. É. Perfeitamente. O senhor está coberto de razão. Puxa, demais. E bate forte como sendo verdade, né? É. Mas exata assim não, a gente tem que investigar. A exata é a morte de Herodes. Não. Aí a gente fica naquele cálculo dizendo assim, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. E ele, antes de morrer, obviamente, antes de morrer, mandou matar as crianças de até 2 anos. Então, se ele mandou matar as crianças de até 2 anos, e ele morreu no ano 4, então a gente entende que foi do ano 6, né? 6 ali, mais ou menos ali. Entre 6 e 7, ou forçosamente uns 5, né? Muito forçado uns 5. Mas pode ser também, né? A gente não sabe. Pode ser também que seja. Mas vai depender, como eu falei, vai depender de quando ele mandou matar as crianças. Ele morreu muito tempo depois que mandou matar, ou ele morreu logo depois que mandou matar. Né? Aí tem que saber isso, porque ele morreu no ano 4. Aí cabe aos futuros teólogos aqui investigarem, né? Começar a investigar, olhar os livros, olhar as fontes. Depois que Herodes morreu, aliás, quando ele morreu, foi logo depois que ele mandou matar as crianças, ou foi um tempo depois? Né? Que aí a gente vai ter uma aproximação bem mais precisa. Assim, tem um ponto bem legal. Eu falo assim para vocês, para que vocês possam buscar. Que é bom isso aí. Na hora que vocês descobrirem, vocês vão ter assim um arranjo maior no sermão, na pregação. Vocês vão poder firmar e vão dizer aonde está. No livro tal, fulano de tal disse isso e isso. Está aqui. Né? É melhor. É melhor. Melhor do que dizer que foi o professor. Né? Quem foi que disse? Foi o professor. É melhor. Aí, o Novo Testamento, né? Sim, tá só? Beleza, tranquilo. Aí, nesse aspecto, Jesus nasceu aproximadamente aqui e morreu aproximadamente aqui, 27, 28. Nasceu aproximadamente no ano 6 e morreu aproximadamente no ano 27 ou 28, depois de Cristo, obviamente, né? Depois. E com qual idade? A idade dele, 33 anos. É muito comum as pessoas acharem que foi no ano 33. Não foi no ano 33. Foi com 33 anos. Né? É diferente, né? Exato. Pronto, perfeito. A ideia comum é de que ele nasceu aqui no Marco Zero e com 33 anos de idade, no ano 33, ele morreu. E não foi. Né? Ele não nasceu no Marco Zero e nem morreu no ano 33. Né? Ele nasceu antes, antes, e morreu no 27 a 28 depois de Cristo, com 33 anos de idade. Tá? Feito isso, aqui, a fuga para o Egito, ele traz aqui,
A morte de Herodes ocorreu no ano 4 a.C., devido ao erro no século dos anos da era cristã, que foi adotada só no século 4. Olha, ele fala aqui, ó, só no século 4. Esta era começou realmente uns 4 a 6 anos depois do nascimento de Cristo. Tá vendo? Olha, ó, de 4 a 6 anos, tá vendo? É mais ou menos aqui mesmo. Essa era, que se fala nessa era, começou realmente uns 4 a 6 anos depois do nascimento de Cristo. Perceba que ele traz aqui, né? Identificaram aí na apostila, no material? Página 14, perfeito. Tá? Agora vamos lá. Ó. Peculiaridades. A infância aqui, ministério, milagres, sermões. Vamos lá, as peculiaridades. Ali, ó, no telão. O Evangelho segundo escreveu Mateus, ele é o quê? Ele é o mais judaico dos 4 evangelhos. Ele também contém, com precisão, os ensinos de Cristo sistematizado, contém os 5 sermões principais sobre o reino de Deus, menciona o reino dos céus 2 vezes mais que os outros evangelhos. E aí ele vem e destaca. Letra A, ele apresenta os padrões de retidão do reino de Deus, os padrões, mostra o poder de Deus sobre o pecado. Deus tem poder sobre o pecado, sim ou não? E Jesus tem ou não tem? Total, né? Aí vem, também tem poder sobre a doença, sim ou não? Também tem poder sobre os demônios? Todos. Gostei, né? Todos. E sobre a morte? Esse é que ele tem mesmo, né? Glória a Deus, viu? Isso é Jesus, viu? Aí ele mostra também o triunfo do reino. Isso é quem? Mateus, né? Mateus apresenta, né, ali o Evangelho, mostrando o triunfo do reino, com a vitória final de Cristo em sua segunda vinda. É também o único evangelho que menciona a igreja como futura entidade permanente, né? A futura entidade permanente, está lá em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, a eclesia, né? Eclesia, que é de 2 palavras, né? Eclesia. Eclesia. Aí, melhorou, né? Pronto. Tá? Pode passar, viu? Aí, as peculiaridades, 6, né? Destaca geograficamente o ministério de Jesus. Né? O ministério de Jesus, ó, vejamos que ele permeou ali na região da Galileia, né? Na região da Decápolis, quero falar ainda da Decápolis, me ajuda. Na região da Pérea e em Jerusalém. Foi grande o ministério de Jesus, olha, ó, as regiões. Grande, né? Foi grande. Para um ministério de 3 anos. Não é grande? Se for olhar, que eu não vou nem olhar para ninguém, não. Vou olhar para mim mesmo. Eu tenho uns 7, 17 anos na fé. Eu não fiz isso tudo. Jesus com 3. 3 anos. Não é não? É vergonhoso, né, para nós? E olha que a gente tem ônibus, tem metrô, tem carro, né? Fora a internet, a gente não alcança. Olha aí, Jesus fez. Não é não? Eu me sinto constrangido, eu fico com vergonha. Eu poderia ter feito mais, né? Poderia ter feito mais. Mas enfim, aí vamos lá. O ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus, ó. O ministério dele na Galileia, chamada de Simão, André e João, até o ensino sobre o dever de pagar impostos. Né? Ó, lá na Galileia, a gente pode até classificar aí. Quem ele chamou na Galileia? Né? Olha aí. Simão, André e João.
O ministério dele na Pérea, aqui embaixo a Pérea, ó. Na Pérea, ensino sobre o divórcio ao divórcio e o cego de Jericó, né? O ministério dele na Judéia já foi o final da entrada triunfal à grande comissão, lá na Judéia. Legal, viu? Glória a Deus. Isso é benção. Aí, os milagres. Vamos aqui para os milagres. Deixa eu ver se eu botei aqui. É bem verdade, irmão, que a gente não consegue passar tudo aqui, né? Eu tenho que escolher alguns, jogar para cima, o que cair, a gente... Os milagres. Deixa eu ver se eu falo aqui dos milagres ou... Peraí, deixa eu ver aqui. Página 26. Página 26. Os milagres. A cura dos endemoniados gergesenos, ou gadarenos, ou de Genezaré. São 3 palavras aí, né? Gadareno, gergesenos, ou Genezaré. Achou aí? Vai passando, vai passar, já passei isso aí todinho já. Aparentes contradições, as contradições aí, nós vamos já chegar nas contradições. Deixa eu passar logo aqui sobre os milagres. Aqui, ó. Vamos já chegar lá, tá? Pode voltar volta uma. Pronto, deixei. Ó, sobre os milagres, rapidinho, viu, irmão? Me arranje uns tempinhos a mais, só vai trabalhar hoje, né? Rapaz. Mas o senhor vê o vídeo, assiste o vídeo? Viu? Vamos chegar aqui nos gadarenos. A grande pergunta, quantos gadarenos eram? Mateus diz que eram 2. Marcos e Lucas diz que era 1. Quem está falando a verdade? Alguém está mentindo? Alguém sabe mais do que o outro? O que aconteceu? Aí, sobre os milagres, a gente vai pegar o gadareno, né? Aqui, na página 26, vai falar gergesenos, no versículo 28, está lá em Mateus 8, 28. Melhor gadarenos, ele fala assim, né? Gergesa era uma cidade da banda oriental do mar da Galileia, cujo sítio consta ser o de algumas ruínas descobertas recentemente, de nome Quersa. A cidade pertencia ao distrito de Gadara, tendo o mesmo nome como o de uma das cidades de Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, né? Eram 10 cidades, muita cidade dentro de um local só. Então, Decápolis, quando vocês ouviram essa palavra Decápolis, ela é um conjunto de 10 cidades, tá? Aí, tanto a cidade como o distrito de Gadara formavam parte da maior região administrativa de Gerasa, cujo centro era a cidade de Gerasa, em Gileade. Então, Gerasa ou Gadara ficava lá em Gileade, região de Gileade, os gileaditas, né? 2 endemoniados, lá no verso 28, ele vai falar de 2 endemoniados, né, no verso 28, somente Mateus faz menção de 2 endemoniados. Os trechos paralelos dos outros evangelistas sinóticos falam de 1 apenas. Uma possível explicação é que o caso de um deles era mais notável do que do outro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo? Que eram 2, né? 2. Porém, um deles, a situação dele era mais deplorável, era mais notável, era mais absurda, ao ponto de se humilhar, de buscar, de se prostrar diante do Pai, de Jesus, né? E aí Jesus vai e liberta ele. Então, enquanto Marcos e Lucas falam que era apenas um gadareno, Mateus diz que eram 2. E aí, quem tem razão?
Teria os outros mentido? Estaria a Bíblia se contradizendo? Aí você ouviu? Aí o irmão vê o restante aqui no vídeo. Tá? Então qual é a questão? A questão é que, se foi um, por que Mateus disse que era dois? E se foi dois, por que os outros disseram que era um? E aí fica aquela questão. Os teólogos, os que buscaram, foram afinco, inclusive aqui o Wycliffe, que são 4 aqui, aí eles acreditam que de fato eram 2. Por quê? Por que eles disseram que Mateus tinha razão e não Marcos nem Lucas? Porque Lucas, ele não era apóstolo. Ele não estava lá com Jesus, ele não estava no barquinho, não chegou lá em Gadara. Ele apenas narrou o que ele pesquisou. Enquanto que Mateus ele esteve lá. Ele estava lá. Ele estava no barquinho com Jesus, atravessou o mar, chegou até Gadara junto com Jesus. Ele viu, ele é testemunha ocular. E ele disse que foram 2. Então, a prevalência é o quê? É que de fato eram 2. Por quê? Porque os outros evangelhos falam apenas do que eles ouviram, enquanto Mateus botou o que ele viu. E aí vem a questão, por que os outros botaram 1 então, já que eram 2? Por que botaram só 1? A explicação é que vai para a probabilidade. É provável que de fato eram 2, porém apenas a situação era deprimente. Apenas a situação era triste, de modo que ele se humilhou aos pés do Senhor e Jesus libertou. E aí, como a libertação foi sobre os outros narraram este, que foi liberto. Entendeu? Não narraram do outro, narraram apenas o que foi liberto. Mas eram 2, mas só é que foi liberto total. E foi o que aconteceu da legião sair e entrar nos porcos, e os porcos caírem no precipício. Eram 2, mas só foi liberto. Entendeu? E aí vem outro questionamento. E por que só foi liberto? Aí nosso argumento é que foi aquele que se humilhou. Lembra que eu falei que eu tinha... Não sei se os irmãos vão lembrar, né? Mas tem uma mensagem que Deus me deu, que foi... O tema dela é o clamor do gadareno. Clamor do gadareno. Que uma pessoa... Para quem trabalha com obra de libertação, né? Sabe do que eu vou falar. A pessoa que ela é possessa, ela não é possessa 24 horas. Ela tem momentos. Tem momento de sanidade. E tem momento que ela está possessada. Tem momento que ela está manifestada. E tem momento que ela está lúcida, está na rua, comprando as coisas, está fazendo a sua vida normal. E tem hora que ela se manifesta. Entendeu? Então ela tem lapsos. Então, dessa mesma forma, acredita-se que era a vida do gadareno, ou dos 2. Porém, tinha desejo de libertação, tinha vontade de sair daquela vida. E aí foi o que a legião até o leva até Jesus, né? Vai até Jesus e chegando lá se humilha nos pés dele, se ajoelha, se prostra nos pés de Jesus. E ao se prostrar, aí vem aquele momento em que eles declaram que são muitos e perguntam se pode ir para os porcos. Jesus autoriza. E aí vão para os porcos. Então assim, qual é a questão? É que eram 2, mas foi quem se humilhou, foi quem buscou e foi alcançado pela graça de Deus de ser liberto. E essa libertação, ela foi plena, total e imediata. Perfeito, exatamente. Então, a libertação foi tão grande que ele pediu tão logo, para seguir Jesus. Já queria ir junto, entrar no barquinho e andar junto com Jesus. Aí Jesus, não, vá lá a pregar aqui na sua cidade. E ele tornou-se ali, provado do próprio testemunho, ele tornou-se o primeiro missionário ali na região da Decápolis, né?
Saiu pregando o evangelho na própria cidade, que é difícil também, né? Você pregar para quem lhe conhece o seu passado, para quem conhece você de antigamente, é mais difícil. Porém, é bom porque você testifica daquilo que você é, da sua transformação, que a pessoa lhe conhece, conhece seu passado, e agora elas estão vendo a sua mudança. Elas veem, elas não estão ouvindo, elas estão vendo a mudança. Então é muito bom também. Enquanto uns pensam que é ruim, eu vejo que é bom. Porque você vai pregar com a vida, o testemunho, propriamente dito. Então assim, para todo efeito, prevalece o argumento de Mateus. Por quê? Porque Mateus foi discípulo. Ele estava lá, esteve no barquinho andando com Jesus, pisou lá em Gadara. Lucas estava com Paulo. Lucas. Nós vamos ver agora na próxima aula. É na próxima aula. Que não é. Isso. Que ele ouviu, exato. Não, do Paulo era Lucas. Lucas que viajava, estava junto com Paulo. Lucas. Amém, irmãos? Gadara, fechou dos milagres, sermões. Passa lá, o próximo. Rapidinho, só um acréscimozinho, rapidinho, tá? Aí vem aqui aparentes contradições em Mateus, né? As aparentes, por que aparente? Porque a Bíblia ela não se contradiz, tá? O que a gente não entendeu, achar que está se contradizendo, é porque nós não compreendemos ainda. A gente precisa aprofundar mais para entender, porque a Bíblia interpreta ela mesma, tá? A Bíblia interpreta ela mesma. O que você não entendeu é só buscar, orar mais, buscar mais, que você vai compreender. Mas jamais a Bíblia vai se contradizer. Jamais ela estará errada. Jamais. É mais fácil a gente estar errado do que ela, né? Aí vamos lá. Por isso que bota assim, aparente contradição. Aparente. Aí vamos lá. Um dos que fala a respeito de Judas, né? Judas morreu enforcado ou foi as suas entranhas espalhadas nas pedras? Uns dizem que ele enforcou e morreu enforcado. Outros dizem, não, ele se enforcou, mas o galho quebrou, aí ele caiu nas pedras e morreu da queda, e não enforcamento. Aí vem aqui, Mateus 27, 5. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aí vem, ou foi morto por Deus. Aí Atos 1,18. Diz assim, ora, este, Judas Iscariotes, adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Não fala de enforcar, né? Por que que não diz que ele enforcou ou diz que ele enforcou? Aí a resposta. Mateus diz que ele se enforcou. Lucas diz que caiu e se rompeu. Os pormenores vividos de Atos pode ser a narrativa do que aconteceu algum tempo depois que Judas se enforcou, quando o seu corpo decomposto foi derrubado da forca ou se desintegrou por causa da decomposição. Vejamos uma coisa. Lucas, ele estava no momento, naquela noite em que Judas entregou Jesus? Não. Lucas não foi depois? Já com Paulo? Atos dos Apóstolos? Então, se foi depois, isso foi o quê? Anos depois. Não foi nem na noite e nem no mesmo ano. Foi anos depois. Então, ele foi o quê? Foi investigar, foi pesquisar. E na pesquisa, ele tomou nota de que as entranhas dele estavam nas pedras. E aí ele registra as suas entranhas. Mas por que estava lá nas pedras? Porque na noite em que ele traiu Jesus, aí ele foi lá e se enforcou. Entendeu? Então, Mateus, novamente, prevalecendo. Por quê? Mateus estava lá. Muito importante. Pode passar. Aí vem. Quem foi o pai de José? Outra curiosidade, né? Outras coisas que são aparentes contradições, né? O pai de José. Aí vem aí, falando sobre pai adotivo de Jesus, né? Jacó ou Eli? Mateus 1,16 fala que é Jacó. Lucas 3,23 diz que é Eli. Respondendo, este capítulo de Lucas 3,23 mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes de quem?
de Maria, sua mãe. Então ele traz a ascendência de Maria, enquanto Mateus traz a ascendência de José. E os dois vão exatamente para Davi. Os dois têm linhagem direta de Davi. E aí por isso que um fala que é Eli e o outro diz que é Jacó. Certo? Pode passar. Tá? Onde aconteceu o Sermão da Montanha? Aí vem aqui para o sermão, né? Onde aconteceu o Sermão da Montanha? O Sermão do Monte, Mateus 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aí vem o de Lucas. Lucas 6,17. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus e grande multidão de toda a Judéia. Ou seja, um disse foi no monte e o outro disse foi um lugar plano. E aí, foi no monte ou não foi no monte? Né? Monte ou lugar plano? Talvez, aí respondendo, né? Talvez Jesus tenha falado numa esplanada no meio da encosta da montanha. Verifica o mapa, ali ó. Veja aí a região, né, do mar, e é como se a gente chamasse aqui de serrote, né? Tipo assim, um serrote que a gente chama. Tornando-se corretas as descrições quanto de Lucas, quanto de Mateus. Ou seja, pode-se considerar que é como se fosse uma montanha, uma elevação ou um plano, a depender de onde você estiver. Se estiver lá em cima, vai dizer que é plano. Mas se estiver aqui embaixo, no barquinho, no mar, vai dizer que é uma montanha. Né? Aí vai dizer ali que foi à beira do mar da Galileia, aos pés do monte das Beatitudes, né? Ou seja, o monte das bem-aventuranças que Jesus Cristo pregou aos seus seguidores, o sermão chamado de Sermão da Montanha. Tá? Pode passar. Outra aparente contradição, ele diz assim, que as nossas obras devem ser vistas ou não. Aí vem, ser vistas, lá em Mateus 5,16, vai falar sobre, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras, ou seja, para que eles vejam, né? Já Mateus 6, 3 e 4 diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, para que ninguém veja. Em um momento ele diz que é para ver, outro momento diz que não é para ver. Respondendo, quando em Mateus 5,16 Jesus falava aos seus discípulos que vós sois a luz do mundo, ele se referia que veriam Jesus operando na vida deles, que eles representariam Jesus aqui na terra. Ou seja, quando nós vamos pregar a palavra, quando a gente vai anunciar a palavra, é importantíssimo que as pessoas vejam. Elas têm que ver e comparar. Não é só ver, elas precisam ouvir e comparar com a nossa vida. Isso é inevitável, é inevitável. Quando você vai pregar a palavra, principalmente na sua congregação e principalmente ainda na sua casa, no meio da sua família, o que é que eles fazem? Eles escutam, mas enquanto escutam, eles analisam com a sua vida. Você fala e eles analisam. Você vai falando e eles analisando. É normal isso aí, eles não estão julgando sua vida não. É porque é bíblico mesmo, eles têm que fazer isso. É para, primeiro, eles serem tocados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus na sua vida, porque eles vão ver, olha, ele foi mudado. Não, eu me lembro, ele era assim mesmo. Ele era pior, que ele não está nem falando tudo. Entendeu? Ele não está escondendo coisa. E eu sei, aí ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, impactado pelo poder de Deus na sua vida. Ele mudou de fato. E na via de mão dupla, você vai estar na responsabilidade de viver a palavra, porque agora você aceitou a Jesus. E você não quer ser hipócrita, não quer ser como que aquele que brinca com o Evangelho. Então você fica na responsabilidade de viver para que você possa pregar. E eles ficam no dever de ouvir e comparar e ser impactado. Tanto pelo ouvir, quanto pelo visualizar. Então acontece simultaneamente, né? O poder de Deus, é tremendo o poder de Deus. Você prega com a vida e anuncia a palavra. Aí ele diz, operando quando for pregar a palavra de Deus.
E disse também no versículo 13 que os discípulos são sal da terra, restauração. Ou seja, Jesus é a luz e a restauração da vida. Que as boas ações sejam feitas e vistas. Jesus incentiva as boas obras para que os observadores glorifiquem a Deus e não para que fiquem impressionados. O que tem que ser visto é Jesus, que faz os cristãos luz e sal desta terra. Ou seja, quem é que tem que ser visto? Jesus, né? Passa só mais um aí para a gente encerrar. Que as mulheres viram no sepulcro, né? Isso aí é intrigante. Que elas viram no sepulcro um anjo, um jovem, 2 homens ou 2 anjos? Foi o que elas viram no sepulcro. Aí daí as referências. Quiserem anotar, anota as referências aí, para vocês darem uma olhada. Eu não vou ler não. É muita coisa ali. Vamos lá. Mateus 28, verso 2, diz que foi um anjo. Marcos 16, 5 diz que foi um jovem. Lucas 24, 4 diz que foi 2 homens. João 20, verso 12, diz que foram 2 anjos. Vamos para a resposta. Como quaisquer 4 testemunhas oculares de um acontecimento, cada um dos evangelistas apresenta uma perspectiva diferente. Os anjos tinham aparência humana e muitas vezes eles se angelofanizaram, a fim de realizar tarefas especiais. Apenas Lucas e João, somente eles 2, observaram melhor e viram 2 personagens. Mateus relatou a visão de um anjo que desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro. Marcos se prendeu no relato sobre o anjo que estava assentado à direita do túmulo. Ou seja, um falou do anjo que removeu a pedra, o outro falou do anjo que estava assentado ao lado, e os outros falaram dos que apareceram, anunciando. Entende? Então assim, estariam todos eles lá? Não se sabe, mas cada um relata o que viu. É contradição? Não. São relatos naturais de pessoas que viram e outras que pesquisaram. No caso de Lucas, pesquisou, investigou e quem ele entrevistou disse que era daquela forma. No caso ali de Lucas, diz que foram 2 homens. Esses 2 homens, a gente percebe no texto que eles orientam ela. Primeiro indagam e depois orientam. O que eles falaram? Mas quando entraram, não encontrando o corpo do Senhor Jesus, estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens. Ou seja, elas entraram, não viram ele, mas quando saiu, viram lá. Então assim, podem ser aparições distintas, mas que no ponto de vista de cada um aconteceu. E o que está escrito é o que vale. Estariam se contradizendo? Não. São pontos de vista de cada um. Tá? Eu não vou passar mais, tem mais. Qual é o número desse slide? Qual? Está lá embaixo, assim, dá para ver não, né? Mas é até o 37, eu acho que tá bom, porque senão eu vou tomar muito tempo. Já avançou demais já e... Tá certo, meus irmãos? Então, 31, ainda tem 8 pela frente, vai tomar muito tempo. Então, que Deus em Cristo os abençoe. Alguma dúvida, algum comentário? Assim a gente encerra Mateus e na próxima aula será Marcos, tá? Muito provavelmente a gente vai fazer uma dobradinha, Marcos e Lucas, que é bem enxuto os 2, dá pra gente fazer aí, é bem enxuto, que é pra gente ganhar tempo lá em João. Em João a gente talvez precise dividir, mas isso não é garantido, a gente vai depender do plano de aula. Eu vou olhar lá, se tiver muita coisa que seja relevante que eu tenho que falar, aí a gente vai e faz uma aula só, mas se tiver coisa que dê para explicar rapidamente, a gente bota os 2 numa aula só, tá? Então é isso, que Deus abençoe, vamos orar? Já pode encerrar aí.